Levanta! Já! Acorda, primo! Nós vamos ao zoológico! Aí vem ele, o aniversariante. Feliz aniversário, filho. Por que não prepara o café e tenta não queimar nada? Sim, tia Petúnia. Porque eu quero que tudo seja perfeito nesse dia especial do meu Duda. Rápido. Traz meu café, menino. Sim, tio Walter. Eles não são lindos, querido. Quantos eu ganhei? 36. Eu mesmo contei. 36? Mas no ano passado eu ganhei 37! É, mas alguns são maiores do que os do ano O passado. tamanho do presente não interessa! Não. Já sei o que vamos fazer. Nós vamos sair e vamos comprar mais 2 presentes. O que acha, fofinho? A gente vai chegar lá daqui a pouco e você vai passar um dia maravilhoso no zoológico. Eu sei que mal pode esperar por isso. Eu estou avisando, moleque. Faça uma gracinha. Qualquer uma. E você não vai comer nada por uma semana. Entre. Casa dos Répteis. Faz ela se mexer. Mexa-se. Mexa-se! Está dormindo. Ela é muito chata. Não liga, não. Ele não entende o que é ficar aí dentro dia após dia, vendo as pessoas colocando suas caras feias para ver você. Oi pessoal, hoje o tema do nosso vídeo é a clássica cena inicial do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, e a gente vai abordar ela trazendo uma análise contextual, legislativa e doutrinária, como também veremos o seu estudo em artigos e finalizaremos com a nossa opinião em relação a esse tema. Bom, então como vocês puderam observar, essa cena evidencia os maus tratos que Harry sofre sob a tutela dos tios Dursley, e em seu decorrer foram mostrados diversos episódios de inobservância e até de violação dos princípios do direito civil. Isso acontece, por exemplo, quando o primo Duda recebe diversos presentes e Harry é encarregado das atividades domésticas, sendo o único responsável por esses afazeres no decorrer de toda a cena. Isso deixa clara a disparidade de tratamento entre os dois menores, e não só isso deixa evidente a indisposição com o princípio da afetividade. Então é possível fazer uma relação dessa situação com algumas instituições e questões tratadas pelo direito civil, tais como o abandono afetivo, observável pelo total desprezo dos tios em relação a Harry, o melhor interesse da criança, que aqui no caso é inobservado, dada a situação de clara negligência a qual ele é submetido, e com isso a gente percebe um conjunto de fatores que resultam na infração do princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda é possível identificar nessa linha a prática da alienação sobre Harry, que não conhecia suas origens e com isso foi afetado também o seu direito à educação, visto que foram suprimidas sua natureza bruxa e sua formação cultural. Boa noite a todos. Segundo reiterado pela Larissa, realmente nosso grupo entende que os dois principais institutos de direito de família são de fato o melhor interesse da criança e o abandono afetivo. Sobre o melhor interesse da criança, este é compreendido no plano normativo, de modo a veicular uma segurança na formação da criança de modo integral, sem afastamento dos direitos fundamentais assegurados ao sujeito adulto também. Nele compreende-se também o direito de formação educacional e familiar comunitária, ambas balizas inobservadas, dado que Harry não era incluído em relação ao seu núcleo familiar, e não era criado um vínculo de pertencimento entre ele, seus tios e seu primo. Quanto ao abandono afetivo, segundo a ministra do STJ Nancy Adrighi, em brilhante julgado em relação a esse tema, a maior faculdade, criar é dever. Harry era reiteradamente discriminado, essa criação dada a ele não atingia os mínimos requisitos sequer outorgados pelo ordenamento jurídico para considerar a sua criação digna, uma formação correta, segundo o que o próprio Gabriel dirá posteriormente à minha fala. Havia uma clara disparidade de tratamento, portanto, qualificando uma inobservância ao menor interesse da criança e uma situação de abandono afetivo. Muito boa noite a todos!
Tratarei aqui a respeito da legislação especialmente relacionada ao melhor interesse da criança e do abandono afetivo, ambos observados na cena expositiva do filme que escolhemos. Quero destacar primeiro que a Constituição, em seu artigo 227, ressalta o dever da família de assegurar à criança ou adolescente direitos básicos como educação, cultura, liberdade e dignidade, protegendo-os da violência, exploração, crueldade e opressão. Não só a Constituição traz essa definição, como assim estabelece o próprio ECA em seu 4º artigo, a partir da ideia de privilegiar o melhor interesse da criança. Tendo isso em vista, pontua-se violação do 4º artigo quando evidenciamos os maus tratos sofridos por Harry a partir dos seus tios, o que claramente notamos quando o último ameaça a deixá-lo sem comida por 1 semana. Vivendo um ambiente transtornado, percebemos diversas vezes a falha dos tios de Harry em cumprir suas responsabilidades básicas, existindo na relação familiar fortes traços de abandono afetivo. Como definido pelo ECA, o abandono afetivo configura-se como uma negligência aos deveres fundamentais que devem ser observados ao analisar o melhor interesse da criança. Nesse sentido, o abandono afetivo dispõe-se lado a lado com a alienação parental. Enfim, finalizo aqui expondo a carência de dignidade sofrida por Harry e sua criação conjunto aos tios, legalmente tutores do personagem. Pois a partir do ódio a Harry por sua figura atípica como bruxo, motivação que está implícita na cena a partir do enredo, seus tios falham na preservação dos seus direitos e na sua educação. Olá, nós trataremos agora sobre a jurisprudência que se relaciona com o tema de hoje. O enunciado 8 do IBDFAN defende que o abandono afetivo pode gerar direito à reparação pelo dano causado. Esse entendimento foi exprimido pelo STJ em 2012, sob relatoria da ministra Nancy Andrighi, que, em um voto histórico e inédito para a Corte, considerando o cuidado como fundamental para a formação do criança e do adolescente, decidiu que o non facere, que atinja bem juridicamente tutelado, importa em vulneração da imposição legal, e surgindo daí a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico. A ministra ainda pontua que não se discute o amar, mas sim a imposição de cuidar, dever jurídico tisnado por elementos objetivos. Esse mesmo entendimento foi mantido pela Corte em 2021, que reconheceu o tratamento amplo e irrestrito conferido pelo legislador à responsabilidade civil, que pode abarcar até mesmo os meandros das relações familiares. Nessa parte da apresentação eu vou trazer qual é o posicionamento da doutrina acerca dos assuntos abordados até aqui. Então, começando pela afetividade, a doutrina vai entender que esse princípio é um princípio constitucional, é um princípio muito importante porque ele é a base da família. Veja, a doutrina não enxerga a família apenas como vínculos biológicos, mas a doutrina enxerga a família como um local de afeto, um local de conforto, um local de segurança. Portanto, olha a importância da afetividade. E é nesse local, é nesse ambiente que é possível desenvolver o melhor interesse da criança. Veja, esse princípio ele é fundamental para proteger o elo mais frágil da família, os jovens, as crianças, e alçá-los em uma posição especial para garantir que eles tenham pleno desenvolvimento da personalidade e tenham amplo acesso à educação, por exemplo, evitando que aconteça a situação do abandono afetivo, que pode ser definido como uma conduta, uma omissão, o não cumprimento da função do poder familiar. Veja, isso é uma condição muito grave, porque você prejudica o pleno desenvolvimento da personalidade e você não cumpre a função de educar e criar os pupilos ou filhos sem deixar proporcionar o carinho necessário. Veja, o carinho também faz parte da afetividade. Tratando do âmbito científico, evidencia-se a gravidade que as pesquisas atribuem ao abandono afetivo e a omissão do melhor interesse da criança. No artigo Abandono Afetivo do Filho como Violação aos Direitos da Personalidade, o professor Dr. Clayton Hayes explica que a família é a célula máter do corpo social, pois nela que aprendemos os valores que influenciam a comunidade e é onde nós desenvolvemos nossa personalidade. Também o Dr. Kleber Alfonso Angelucci, em seu artigo Abandono Afetivo, Considerações para a Constituição da Dignidade da Pessoa Humana, demonstra que o plano existencial de um indivíduo é afetado quando se perde ou não se desenvolve vínculos familiares. Nesse sentido, o Bertsenis de Lisboa destaca que a integridade psíquica da criança também deve ser defendida desde a infância e executada com zelo feroz por parte dos pais, de forma que valores como respeito, consideração, cuidado e ternura devem predominar, pois a ausência desses axiomas resulta em consequências devastadoras para a sociedade. Assim, conforme já mencionado pelo Plínio, quando a ministra Nancy Andrighi proclama amar é faculdade, cuidar é dever, o cuidar engloba o núcleo axiomático das questões afetivas, de acordo com o que o próprio Estado indica ao considerar o afeto nas decisões no tocante à guarda parental, e ao entender a entidade familiar a partir de laços de afetividade. Por fim, mediante a cena exposta, fica claro que Harry teve uma criação familiar totalmente deslocada da conexão afetiva adequada para uma criança. Ao realizar os trabalhos domésticos, sofrer ameaças de retenção de alimento e falta do tratamento necessário como tutelado,
Harry sofreu uma infância distante da devida dignidade que merecia, da defesa de sua integridade psíquica e desenvolvimento devido da personalidade, avanço que se faria acontecer no decorrer da série. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, comentem, compartilhem e ativem o sininho para receber notificações. Tchau!